Bora lá então resolver a questão de número 170 de 2020, né? Da parte de matemática, que diz o seguinte: Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos sócios, né? A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é. Então vejam bem, nós temos lá o Antônio, tá? O José, não, o Joaquim, vou colocar aqui, Joaquim, e o José, certo? Cada um tem uma parte, né? O primeiro tem 4, o segundo tem 6 e o terceiro tem 6 partes. Se nós observarmos então aqui, eu vou resolver por uma forma que a gente vai fazer algumas transformações para ficar mais fácil, né? Porque aí pelo método algébrico vai ficar um pouquinho mais demorado. Então, o que nós temos aqui? O Antônio ele quer comprar uma parte aqui do Joaquim e do José também, para eles ficarem todos com a mesma parte, certo? Se eu passasse uma parte aqui para o Antônio, do Joaquim, e uma para o José, e uma do José, o Antônio ia ficar com mais duas partes, então ele ia ficar com 6 e o Joaquim e o José cada um ia ficar com 5. E se a gente ficar pegando valores menores, assim, quebrados, né, a gente vai demorar a chegar numa solução. Então, uma das possibilidades é nós trabalharmos aqui com valores maiores, né? Por exemplo, esse 4 aqui, vamos pensar e vamos multiplicar, sei lá, vamos pensar um valor maior aí. 120, por exemplo, que daí a gente vai estar trabalhando com valores maiores, né? Então eu tenho que multiplicar o 4 aqui por quanto? Teria que multiplicar por 30. Consequentemente, essas partes aqui do Joaquim e do José, também teria que multiplicar por 30, ficaria 180 e 180. Aí imagine, por exemplo, aqui fica mais fácil, né? Tem mais subdivisões pra gente fazer. Se eu passasse 10 para cá e 10 para cá, né? Se o Joaquim e o José passassem 10 partes lá para Antônio, ele ia ficar com 140, né? E o Joaquim e o José iam ficar com 170, né? Então tem que ser um valor maior. Mas agora se eu passasse 20 do Joaquim e 20 do José também. Então, nós teríamos o quê? 20 mais 20, 40, certo? Então, o Antônio, passaria a ter 140, porque ele recebeu 160, perdão. Deixa eu arrumar aqui. Ele passaria a ter 160, né? Porque ele recebeu 40 partes. O Joaquim e o José, como eles tiraram 20 partes, né? Do total de partes, eles ficaram com 160. Pronto, matamos a questão. Certo? Agora, como que eu chego na solução final? Eu sei que eu vou ter que destinar, né? No caso, o Antônio vai ter que comprar 20 partes de um total de quanto? De um total de 180. Isso porque a gente fez uma transformação linear. Agora, então, ele comprou 20 das 180. Então, simplificando, fica 2 sobre 18. E 2 sobre 18 dividindo aqui por 2 em cima e embaixo, né? Numerador e denominador, é 1 sobre 9, né? 1 nono. Então, essa é a parte que ele vai ter que comprar, tanto do Joaquim quanto do José. Portanto, a alternativa correta, a letra C, 1 nono. Beleza? Espero que essa solução tenha lhe ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.